E eu vou falar acerca da palavra de Deus. Sabem uma coisa? Alguém vai me dizer em que versículo se encontra uma frase que diz assim: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Alguém sabe onde é que isso está? Nem eu. Não existe. Muitas vezes as pessoas usam esta frase e dizem assim, de tanto dizerem, pensam, isso já está na Bíblia, deve ser lá para João ou qualquer coisa. Mas olha, eu digo-vos uma coisa, não está em lado nenhum. Isto é uma frase que as pessoas gostam muito de dizer quando as pessoas se tentam ou querem antecipar aos planos que Deus tem para cada um de nós, não é? Aliás, o homem, quando se tenta ajudar a si próprio, o que é sempre quase a consequência ou o resultado é que não é uma tragédia para os outros, é uma tragédia para ele. Aliás, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Neste caso não tenho nada contra os homens, eu até gosto de homens, mas é uma questão só de dizer que não se pode confiar no juízo humano e nos nossos valores. E quando Deus nos dirige em determinada ação, em determinada direção, é nele que temos que confiar e não em cada um de nós. Mas nós vamos falar, com certeza que todos já ouviram falar de Abrão, já ouviram falar de Sarai. Este herói da fé é tão bom. Mas este herói da fé, o Senhor tem umas escolhas estranhas, não é? Porque Abrão, às vezes desculpa porque lhe digo, às vezes é um bocado monga. Às vezes é um bocado choquinho, não é? Mas Deus escolheu, não é? Deus veio trabalhar na vida deste homem como um grande pilar da fé e vou-lhe dar promessas de uma grande nação, quase todos já sabem isso, e de ser uma bênção para os outros, de ter uma descendência direta tão numerosa como as estrelas, não é? Mas à medida que nós estudamos esta passagem, e Gênesis 16 fala muito bem conta isto muito bem, nós vemos que tanto Abrão como Sarai, ao fim de 10 anos, e estava a dizer, Deus prometeu, mas nada acontece. E então isto é aquilo, com certeza que vocês não conhecem. Eu conheço um filme de bonecos, que eu costumo ver mais a Catarina, e assim, que é a Ilha do Tesouro. E então há uma altura em que os barcos estão no meio do mar e tudo ativo e de repente fica tudo parado, não se ouve nada, não há vento, não há nada, e eles de repente ficam com a febre da loucura. De repente fica tudo maluco. Cabra de fever. Lembra? Fica tudo doido. Vocês já viram quando nós estamos na nossa vida, que Deus nos prometeu qualquer coisa, e nós chegamos a um ponto que nada acontece, nós começamos a ver luzes e estrelinhas, e não sei o quê, ficamos chateados, assim, vamos, mas é resolver isto. Porque depois Deus abençoa, não é? Então todos sabemos qual foi a consequência, ou o resultado, daquilo que Abrão fez, de antecipar-se ao plano de Deus, dar uma ajudinha para que Deus operasse. O que aconteceu foi que o seu casamento descarrilou, a vida com os seus servos descarrilou, gerou um conflito que vem até aos dias de hoje, não é? Mas nós já vamos aí. Ora, a história, meus meninos, diz assim, a Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos. E segundo o costume de então, cada vez que uma senhora se casava, levava servas pessoais, servas só para o seu serviço. E havia sempre uma serva, ou duas, que segundo, não quero dizer que isto agora aconteça, não tenho ideias parvas, não é? Quando a mulher não podia ter filhos, o marido, fazia assim um desviozinho com a serva, e o filho que nascesse da serva era filho dos dois. Dos dois, a serva, coitada, era só a mãe de aluguer. O filho seria do casal. Mas isso era naquele tempo, atenção, era naquele tempo, naquelas circunstâncias históricas, não vão agora ter ideias tolas, não é? Porque também, mas, enfim, não digam que está lá, não é? Na palavra. Então, como ela não conseguia ter filhos, Sarai, ela tinha uma escrava e ela disse, olha, o Senhor não me deu possibilidade de ter filhos. Então, o que eu vou fazer é que eu tenho aqui esta escrava e esta escrava pode ter um filho do meu marido. E Abrão, choquinho como sempre, pronto, está bem, lá que terá que ser. E então concordou com a proposta da Sara. Assim, 10 anos depois de já estarem a viver em Canaã, a Sara, mulher de Abrão, deu a escrava ao marido como segunda mulher. Havia de ser comigo. Mas pronto.
Abraão então teve relações com ela e ela ficou grávida, Agar. Ela chamava-se Agar. Ora, ao saber que estava grávida, a Agar começou a ficar assim, espera aí, eu estou grávida e ela não está, começou a gozar com ela. Tu és a mulher dele, mas eu é que tenho o filho. Aquelas coisas que vocês sabem que as mulheres, eu ia dizer cocosentas, gostam de fazer, não é? Gostam de embirrar coisas. Tu, não sei, eu sou escrava, mas eu é que tenho o filho, não sei o quê. Bem, aquilo gerou ali uma confusão. Vocês estão a ver duas mulheres com confusões umas com as outras. E então, ela, ao saber que estava grávida, desprezou a sua senhora. A partir daí, foi um desastre completo. Ao dar uma mãozinha a Deus, em vez de terem esperado o seu tempo, aconteceu aqui uma grande bagunça. Mas isto, atenção, vamos voltar agora outra vez a Abraão. Abraão, não foi só este o erro que cometeu. Eu acho que ele era assim um bocadinho manobrado pela Sara, mas pronto, isso são coisas. É bom observarmos que a partir deste momento, o Abraão que se propôs, vejam só este homem, deixa a sua família, deixa tudo o que conhece, e porque Deus prometeu que ele iria ser uma grande nação, ele vai para um lugar que ele nem conhecia. Na maior, grande coragem. Hein? Grande coragem, ele não sabia para onde é que ia. Foi um homem de grande coragem. E nós dizemos assim, mas este é um indivíduo que vai ser forte em termos espirituais toda a vida. Mas não, nós vamos ver que não há pessoas espiritualmente fortes toda a vida. Há pessoas todos nós temos altos e baixos, e o Abraão teve, a partir dali, momentos de grande confiança com Deus, logo seguidos de grandes momentos de dúvida. Quem é que não tem isto? Vocês nunca acordaram um dia todos contentes, Deus responde a oração e tal, e pedem, o Senhor dá, e não sei o quê. Mas depois há assim, aqueles momentos de calmaria, que assim, nada acontece. Mas o que é isto? E então temos que fazer outra vez a nossa ajudinha. Por vezes um homem inseguro, como o caso de Abraão, e muito passivo, acaba por ir ao sabor daquilo que as pessoas lhe dizem. Por exemplo, nada acontece, então o Senhor diz que prometeu e não está nada a acontecer. Se fosse a ti, sabes que Deus ajuda a quem faz alguma coisa. Deus ajuda a quem se ajuda a si próprio. E ele, capaz de ter razão. Não é? E começou a pensar muito nisso. Sabem que ele era passivo, mas há uma diferença entre passividade e pacificação, ou pacifismo. Um indivíduo que é pacífico é um indivíduo que até, em nome da paz, tem que lutar, tem que resolver a situação com diplomacia. Um passivo não. Um passivo está bem. Também está tudo bem. Também está tudo bem. A Sara disse, olha, então o Senhor prometeu, mas ele está a tardar. Está bem, está tudo bem. Não é? Portanto, não há uma diferença. Nós sabemos que Abraão foi considerado o homem mais manso da terra. Mas aqui a mansidão não tem a ver com a passividade dele. Não é? Portanto, tem a ver com um homem que ouvia a voz de Deus, apesar das suas fraquezas humanas. E porquê é que esta história de Abraão está contada assim, com todos estes pormenores, parece aqueles nozinhos, não é, na vida de Abraão? Porque Deus quer que nós entendamos que todos os homens e mulheres da Bíblia, homens e mulheres de fé, são pessoas humanas, são pessoas com carne e osso, com tendências, com comportamentos, com temperamentos diferentes. Para nós não pensarmos assim, eu gostava de ser como Abraão. Não gostavas nada. Eu não gostava de ser como Abraão. Andar em volta em trapos, lá metido no deserto, camelos para aqui, camelos para acolá, a mulher a refilar, a escrava a refilar, a mentir ao faraó. Era uma grande confusão. Eu não quero ter a vida de Abraão. Mas Deus usa a minha vida como eu sou. Não é? Com as minhas inconstâncias, as minhas alterações de humor, etc. Mas Deus usa-me. E Deus usa a cada um de nós. Não precisamos estar a copiar Abraão, senão na fé. Não precisamos de copiar-nos uns aos outros. O pastor disse, penso que foi o pastor que disse a semana passada, que Deus usa-nos e conhece-nos como nós somos. Não olha para cada um de nós e diz assim, este devia ser como o irmão Vitor. Olha, este devia ser como o Luís. Olha, não, nós somos seres diferentes, cada um tem a sua maneira de ser e Deus usa-nos mesmo assim. Mas voltando ainda para as confusões de Abraão. Vocês sabem que quando ele saiu de Ur, estava todo entusiasmado na fé, mas já que Deus nada dizia, então o que é que ele fez? Bem, vou andando, aquela era a terra prometida, mas é melhor, olha, eu vou-me parar aqui um bocadinho, porque está tudo cansado, os camelos precisam de água, mas Deus não disse para ele parar ali. Então Deus que o fez sair da terra de Ur,
Era o mesmo Deus que iria dizer quando é que ele tinha que parar e no sítio em que devia parar. Porque Deus não diz para a gente não descansar. Descansas. Ou fazes uma pausa. Mas ele não diz, escolhe tu. É o Senhor que diz, este é o tempo de tu parares. Este é o tempo de descansares. Este é o tempo de fazeres uma pausa, restabeleceres forças para andares para a frente. Mas é no tempo e no lugar de Deus. E quando esse tempo e o lugar de Deus chega, a gente só tem que obedecer e dizer, pronto, nem que eu fique aqui parado 5 anos, Deus disse para eu não mover. Mas a direção que era a terra prometida. Então ele devia, pronto, parar quando o Senhor dissesse para parar e esperar a direção, lá está as tais indiquetas alentejanas, a direção que iria dar ao lugar que Deus tinha prometido, a terra que eu tenho para ti e para os teus descendentes, diz o Senhor. E então lá foi ele outra vez, entretanto na terra, ele já estava perto de Israel, e entretanto na terra começou a haver escassez. Escassez quer dizer, começou a faltar comida, começou a faltar água. E lá foi outra vez o Abrão pensar assim, eu tenho tantos filhotes, tantos servos por aqui, tantas pessoas, tantos animais, eu vou ter que parar outra vez. Vou ter que restabelecer. Ainda para mais aqui não há tanta comida, é melhor ir para outro sítio. Então Deus ia deixar o povo que ele prometeu, que iria ser o povo na terra prometida, ia deixá-lo passar fome? Acham? Mas vocês racionalmente pensam assim, mas o povo coitadinho está a passar fome, mais vale eles pararem ou irem para outro sítio. Mas não foi isso que Deus diz. O mesmo Deus que disse, tu vais ter aquela terra, ele iria alimentá-los ali, ou ia deixar o povo morrer no deserto, ou iria deixar aquela gente morrer toda de fome. Então se Deus promete uma coisa, ele não promete outra. Olha, faz-me lembrar quando aqui há uns tempos eu estava a pensar nisso, que a gente quando chega aos 60 anos começa a pensar muita coisa, sabe? E há coisas que a gente às vezes pensava que tinham passado e que eram consequências da vida, e eu vi na minha mente o plano de Deus, o plano que Deus tinha para a minha, ou tem para a minha vida. Umas coisas já se cumpriram, outras não. Outras eu adiantei-me ao plano de Deus e aconteceu-me como Abrão. Outras eu fiz um desviozinho, voltei para trás. Vocês pensam, quando nós temos que pensar, não viver no passado, mas pensar nas lições e nas coisas que Deus tem feito connosco como direção. E pensamos assim, será que eu estou na direção certa? Sim, mas às vezes a gente também para. Não é aí que deves parar, é mais à frente. Mas nós fazemos a nossa vontade. Lá estamos nós a dar uma ajudinha a nós próprios, não é verdade? Mas eu estou convencida que que Sarai teve um bocado a ver com isto, porque pela história a gente sabe que Sarai tinha um grande peso nas opiniões de Abrão. Sabem porque Abrão gostava muito dela? Não é? Abrão tinha uma grande paixão por Sara e continuava a gostar dela. E então ele fazia o que ela mandava. Muitas vezes as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nos empurram a sair fora do plano. Não estou a dizer que são todas, mas muitas vezes as pessoas, se você faz assim, deixa lá isso, faz assim, olha, vai por ali. Eu se fosse a ti, dava aqui. Deus ainda não disse nada. Então vai por esse caminho que Deus fala contigo. Isso geralmente não acontece, não é? Nós não escolhemos o nosso caminho para Deus abençoar. É o contrário. Quando damos uma ajudinha a Deus, então temos que cobrir todas as bases. É que se eu erro aqui, vou ter que errar lá atrás. Se eu erro ali, vou ter que errar. Isto é como aquela tendência que nós temos para camuflar a verdade. Quando se camufla num lado, tem que se camuflar no outro. Quando a gente mente de um lado, tem que vir outra para tapar outra e outra e outra. Quando a gente faz um erro, temos que... passamos a vida embrulhados. Daqui parece... Às vezes conheço pessoas que gostam muito de plantas, mas quando eu chego ao pé delas ou vejo a casa delas, as plantas estão todas assim, todas eriçadas, tudo coisa, e até assim, parece que estão nervosas. Até as plantas são como elas. Quando a nossa vida é assim aos nozinhos, olha, podem acreditar, eu tenho a mania das plantas, pode ser uma pancada que eu tenho, mas eu já vi plantas, por exemplo, em certas casas dão-se muito bem, e na outra casa, com condições iguais, ficam todas retorcidas. Dá a impressão que é o retrato da pessoa, não é? Assim, todos aos nozinhos. Mas quando nós chegamos, como é que eu ia dizer? Quando nós seguimos pelo plano, queremos orientar, esses nozinhos têm que se desfazer.
ou evitávamos muitos nós na nossa vida. Eu falo por experiência. Eu tive tantos nós na minha vida, parece aquelas cordas dos marinheiros. E umas eu desenrolo, umas e ato outras, porque eu sou um bocadinho como a Abrão, sou um bocado teimosa e meia choca também, não é? Então nós temos que pensar assim, temos que saber lidar com as situações, com as orientações que Deus nos dá, para não chegarmos a fazer até compromissos com situações que nos vão fazer, diante das pessoas, fazer figura de urso, figura até de aparvalhado, não é? E nós depois ficamos envergonhados e voltamos para trás. Mas este plano mal amanhado do Abrão continuou, vocês estão a perceber? Não é? O faraó, ele chegou lá ao Egito, ele foi dizer ao faraó, esta não é a minha mulher, esta é a minha irmã, porque ele pensava assim, como ela é muito bonita, o faraó não me vai matar, com certeza vai ficar com ela para casar com ela também, e vai ser uma festa e ele até me dá presentes. Mas ele não estava a pensar bem, então ele ia deixar que a mulher dele ficasse no harém do faraó, só para poupar a vida dele. Olha, este Abrão estava a precisar de umas lições. Não estava. Estava a fazer só sarilhos. Mas depois de descoberta toda a tramóia, o faraó até teve pena e pronto, disse, pronto, leva lá a mulher e eu até te deixo ir e dou-te prendas. E sabem que prendas é que ele deu? Gado, servos, e deu uma serva a Sarai. Aqui é que foi confusão. Quando ele recebeu as servas, as escravas, e a escrava especial para Sarai, ele estava a semear mais um sarilho. Agora a gente aqui pode pensar um pouco acerca da graça e do perdão. Abrão poderia ter dito a Deus que estava arrependido de ter feito estes desvios todos. Não podia? Podia ou não? Claro. E vocês acham que Deus não ia perdoar? Claro, Deus perdoa. Deus perdoa quando nós, com a nossa honestidade, nos arrependemos, Ele perdoa. Mas as consequências dos nossos erros são como aqueles, acho que até foi o pastor Nobre que disse isso, são como aqueles círculos que a água faz quando a gente atira uma pedra, não é? Quanto mais força nós atiramos a pedra, maiores são os círculos na água e às vezes vão por ali cada vez mais distantes e vão-se formando mais distantes. E nós dizemos assim, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E foi o que Abrão disse, a vida é minha, eu é que sou a trave da tribo, eu é que sou o homem, eu vou fazer a coisa, ninguém tem nada a ver com isso. E então lá está uma pedrada no charco, aquelas grandes coisas, círculos de água, ondas a fazerem-se. Isto quer dizer o quê? Que não foi só ele e a sua família que sofreram as consequências, mas houve uma série de gente e situações que se formaram. Então digo assim, mas Deus não perdoou? Claro que perdoou, mas as leis da física é o quê? As ondas de choque tinham que acontecer, não é? E na nossa vida também é assim. Nós somos perdoados, Deus dá-nos o seu perdão e limpa o nosso cadastro, mas Ele tem que é pela sua graça que nós vamos saber lidar com as consequências dos nossos desvios ao plano de Deus. Abrão foi perdoado, mas na sua bagagem o que é que ele levava? Levava a escrava, exatamente. Levava a escrava, que era a escrava direta da Sarai. Existe sempre uma tensão na nossa vida muito grande entre o perdão e a gestão das consequências. Nós muitas vezes dizemos a Deus, então, mas tu não me perdoaste, porquê é que eu ainda tenho que passar isto? Meus amigos, a gestão, nós temos que gerir as consequências dos nossos erros e para isso nós precisamos da graça de Deus, que nos ajuda a lidar ou a enfrentar com as mazelas que nós deixamos. Mas vamos fazer, Paulo até falou nisso, disse, então mas agora nós vamos pecar para que a graça nos ajude? Vamos pecar que Deus perdoa. Vamos pecar, nós vamos fazer isso. Não, melhor é não fazer. Deus quer perdoar quando nos arrependemos através de Jesus Cristo. E a sua graça é que nos capacita a juntarmos as peças do puzzle. De novo, não é? Voltemos outra vez a Abrão. Vocês gostam dele? É um chato, não é?
Quando as coisas azedaram para os lados de Agar era a serva. Começou a discutir com a senhora com ela. E por que Agar fez? Fugiu. Estava farta de ser maltratada e assim ia ser livre, finalmente. Às vezes temos a tendência para ver Agar como uma vítima do abuso e uma coitadinha da escrava e tal, tudo bem, à luz da cultura de hoje e da sociedade de hoje, mas nós estamos a falar de sociedade diferente e num espaço histórico diferente. De qualquer forma, pelo relato bíblico, quando Agar viu que estava grávida, considerou-se superior à sua senhora. Sabem que muitas vezes, quando nós temos sentimentos fortes de inferioridade, o que nós queremos mais é maltratar os outros ao nosso redor. Vocês já viram, às vezes, pais que foram muito maltratados, são pais que são abusivos. Um homem que viu o pai bater na mãe, torna-se também aquela pessoa que sempre foi posta de parte na sociedade, tenta também pôr os outros de parte. O que acontece é que até nas escolas, principalmente os miúdos nas escolas sabem muito isso, os miúdos mais agressivos, que mais maltratam os outros, são aqueles que são muito maltratados. E aqui foi o que aconteceu com Agar. Agora era a vez dela de maltratar também os outros, já que ela tinha sido maltratada. Então vocês imaginam o que é que Abrão fez naquela casa? 2 mulheres humilhadas, ofendidas. Aquilo era fogo ali, só faltava puxões de cabelos e coisas pelo ar, não é? Então, Sara, para acabar com aquilo, repreendeu Agar e Agar fez esta infantilidade. Bateu com a porta, não sei se as tendas tinham porta. Acham? Não. Bateu com a tenda e depois, inconsciente do perigo que ela ia atravessar o deserto grávida e tudo, ela fugiu e chegou ali cansada ao pé de uma nascente ou de um poço e, entretanto, o anjo do Senhor apareceu. E vejam só esta cena. Ela fugiu, grávida do filho de Abrão. Olha, nem Abrão foi atrás dela, nem Sarai foi atrás dela, mas Deus foi. Já viram? Deus foi atrás de Agar. Isso também mostra um bocadinho a atitude de Abrão e de Sarai em relação à sua serva. Afinal, quem é que tinha tido a ideia? Sarai. Quem é que colaborou? Abrão. E agora deixam ir a mulher com um filho. Ela, pronto, fugiu, então podiam ir atrás dela. E tinha todo o direito, que eles eram os senhores dela. Mas não foram. Mas foi Deus. Deus foi atrás dela. Quando na nossa vontade as coisas não correm bem, qual é a nossa tendência? Fugir. Vocês lembram-se quando Adão e Eva pecaram, o que é que eles fizeram? Fugiram, esconderam-se, mas também Deus foi atrás deles. Não há registro que Agar temesse a Deus, não há. Mas ele veio ao seu encontro. E é bom saber que Deus vem sempre ao nosso encontro. Mesmo que nós nos desviemos, mesmo que nós atravessemos períodos de falta de fé, parece que Deus está muito longe. Eu às vezes atravesso estes períodos, de certeza que vocês, seus mentirosos, também atravessam. Quantas vezes nós experimentamos a presença de Deus em circunstâncias sem mesmo o ter convidado? Muitas vezes nós já nem falamos, estamos zangados, não falo com Deus, não sei o quê, mas de repente nós sentimos a sua presença em qualquer coisa. Não num anjo que aparece aí cheio de asas. Às vezes quando eu jogo ao Uno com a Catarina, nós jogamos, eu digo-lhe, ela sempre, quase sempre ganha. E eu digo-lhe a ela, olha, tu tens um anjinho atrás de ti, eu qualquer dia arranco-lhe as penas todas. Porque nós não... E ela, não tenho, não, eu arranco-lhe as penas. Mas não é um anjo que vem falar connosco todo despenado, mas é aquele sentimento de que Deus está lá. Não vos posso explicar como, nem os irmãos podem explicar a mim, mas há situações da nossa vida em que nós sentimos a presença de Deus de uma forma muito pessoal. E muitas vezes Ele está-nos a dizer, o que é que estás a fazer? Muda de rumo, muda de direção. Ao confrontar Agar com esta questão, o que estás a fazer? Notem que a Agar não foi mentirosa. Ela disse, estou a fugir. Quando Deus nos confronta, nós não podemos dizer, a culpa é daquele, eu sou um triste coisinho que ando aqui, bateram-me. Não é? A gente às vezes vitimiza-se, não é? Gostamos de culpabilizar os outros. A culpa foi daquele irmão, a culpa foi olha, hoje eu não gostei da pregação, não sei o quê. E culpamos sempre a Deus, não é?
Mas Agar foi muito direta. Ela disse, sabes uma coisa? Eu fugi. Aí, olha, sabem que isso foi a abertura para ela ouvir o anjo falar melhor com ela? Se ela mentisse e tal, eu disse, pronto, então fica lá com a tua ideia. Mas a resposta, olha só a resposta do anjo. O anjo disse-lhes assim, volta atrás. Ups, voltar atrás. Então eu levei maus tratos ali, não sei o quê, agora volto atrás. Agar deve ter pensado, será que ele está a falar a sério? Tu não viste o que eu passei? Tu não viste o caminho que eu já percorri sozinha, sem ninguém me ajudar? Fiz tudo à minha custa e agora pedes-me para voltar? Nós às vezes dizemos isso também, não é? Volta lá atrás, arrepende-te, vai lá atrás. E ele diz, tu estás grávida, disse o anjo, e vais dar à luz um filho que se vai chamar Ismael, porque o Senhor prestou atenção ao teu sofrimento. Ele, Ismael, vai ser um animal selvagem, quase como um animal selvagem. Claro que ele não era um animal, não é? Ia ser assim rebelde. Sempre em luta uns com os outros. Agora vamos esclarecer. Deus não disse, eu acho que o que deves fazer é isto. Mas foi duro, ele disse, volta atrás. Sabem que Deus nunca diz assim, olha, a tua opinião, voltas ou não voltas? O que é que tu achas? Acham que Deus vai ter este tipo de argumento connosco? Então nós, se queremos saber a vontade dele, nós falamos, qual é a tua vontade? Volta atrás. Isso é que a gente não gosta nada de voltar atrás. Olha, nem eu, na minha moto, que aquilo só faz barulho cada vez que eu faço marcha atrás. Parece um caminhão de tiro, tudo a fugir, e eu não gosto nada de voltar atrás. Se eu encontrar um anjo e disse, volta atrás, eu vou dizer assim, espera aí que eu vou ali à frente e dou a volta. Ele sabe o que é que Ismael, o filho de Agar, esse nome quer dizer? Deus ouve. Deus ouviu a aflição de Agar, conheceu as suas dores e as suas frustrações, conheceu os seus fracassos, conhece os nossos fracassos, as nossas injustiças, as nossas atitudes. O anjo disse que o filho ia ser também uma grande nação, e que também iria ter 12 tribos. Agora a questão era, Agar e a necessidade de determinar que atitude é que ela ia tomar. Sabem que é impossível nós tomarmos duas direções? A nossa vontade e a vontade de Deus. Quando elas não coincidem, é impossível. Como é que a gente vai pôr duas? Sou eu que vou em sentido contrário, mas vocês já sabem. É impossível. Em pequenos assuntos ou grandes, nas situações de mudança, nós deparamos sempre com esta questão de Deus. É ao meu modo ou ao modo de Deus? É o teu modo ou o modo de Deus? Sabem que nós gostamos de ter, eu gosto em certas coisas da vida de ter planos B, quer dizer, se isto não resulta, vai aquilo. Mas com as coisas, com as direções que Deus nos dá, os nossos planos B sempre se subdividem em planos Cs, Bs e Ds e não sei o quê, e nós nunca mais voltamos de novo ao plano inicial. Talvez até estejamos neste momento, cada um de nós, numa situação de fuga. Às vezes nós temos que fugir, Senhor, não quero enfrentar esta situação. Senhor, tu dizes-me para parar, mas está-me a custar parar, eu não estou habituado a estar parado, o que é que eu vou fazer? Mas quando Deus diz e Deus dirige, nós que estamos em fuga, Ele vem outra vez ter connosco, o que é que Ele diz? Volta atrás. Muitas vezes, quando nós depois estamos a ler a palavra, ou ouvimos num culto ou qualquer coisa, Deus às vezes expressa-se durante a pregação e Ele diz, precisas de parar e voltar atrás ao lugar onde eu te quero. Não ao lugar que tu pensas ser melhor. O que muitas vezes, eu estou no lugar que Deus quer, amém, aleluia. Não, às vezes não é agradável. Estamos no lugar que Deus quer. E Deus quer que nós estejamos nesse lugar até nós sermos moldados e podermos prosseguir naquilo que Ele tem para nós. Sabem que a Agar refletiu, ouviu e ela aprendeu 4 coisas. Deus é um Deus que persegue os que fogem. Não é aqueles que saem a saltar um banco e agora Deus vai atrás deles, não é? Deus persegue aqueles que Ele ama. Ele não os deixa sair da sua mão tão facilmente, não é? Também não é como aquele Big Brother que está ali com os óculos a ver e a gente, que eu tenho medo até de ir à casa de banho que não é espiritual porque Deus está lá a ver. Não é isso. Deus persegue aqueles por quem Jesus deu a sua vida. E Ele persegue-nos porque nos ama. Ele Agar também entendeu que Deus é um Deus que a viu. Ela disse, Deus viu-me. Vocês sabem que muitas vezes a gente diz, Deus tudo vê. Não é tudo, Deus vê-me a mim, inicialmente.
principalmente. Deus vê-me a mim. Ele sabia tudo o que estava a passar com a Agar, ele sabe tudo o que se está a passar com cada um de nós. E ele sabia até o que ia acontecer. Nada escapa ao seu olhar. Ela entendeu que ele é um Deus que ouve. Aqui está mais um lembrete para nós. O facto de que Deus sabe o que se passa connosco, Ele vê, mas Ele também ouve. Por isso é que ainda agora estava a falar. Porquê é que nós oramos? Deus vê-nos, Deus ouve, nós falamos com Ele e vem na sequência da nossa intimidade com Ele, do relacionamento que nós temos com Ele. O filho de Agar, mais tarde, seria até a prova disso. Olha, quando ele nasceu, ele chamava-se Ismael, quer dizer Deus ouve, não é? Sempre que a mãe o chamava, ele dizia, oh Deus ouve, vem cá. Olha, imaginem, ela estava sempre a lembrar-se disso. Era uma declaração para a vida inteira. E ela descobriu que Deus é um Deus real. Quando o anjo desapareceu, ela chamou ao lugar onde ela estava, lembra-se que ela estava ao pé de um poço? Ela chamou o poço do Deus que me vê. Este vai ser chamado o poço do Deus que me vê. E é interessante que nós todos temos um ponto que é que nós vamos descobrir. Deus viu-me. Deus viu-me nesta situação. E isso é um poço o quê? O que é que o poço faz? Dá água viva, não é? E nós sabemos que neste poço onde Deus me vê, este é um poço que não seca, que Deus sempre me vê, sempre me refresca, sempre me acalma, sempre me aquieta. Não foi uma experiência mística que ela teve, com certeza foi os calores do deserto que a puseram assim meio zonza. Não, ela teve mesmo um encontro. Aliás, não foi ela que teve, foi o anjo do Senhor que veio ao encontro dela. O Deus Criador desce à sua criação para conversar em individual, num lugar específico da nossa vida e num momento específico. Não sei onde. Deus comigo pode falar num sítio específico e vai falando, não é? Às vezes não é só um momento, tem sido momentos diferentes em que Deus nos fala e geralmente até não são momentos fáceis. Onde é que estava Agar? No deserto? Grávida, não era difícil, não era fácil, não era confortável. Deus falou-lhe num lugar pouco confortável. Geralmente Deus até nos deixa ir a um lugar desconfortável para falar connosco. E aí é que nós temos, afinal Deus ouve, afinal Deus vê. As nossas vidas são reais, o nosso Deus é real, então essas duas coisas têm que andar juntas. Senão, nós não conhecemos a Deus, não é? Agar regressou ao acampamento e toda a gente que a viu partir agora tinha que resolver uma situação. Aliás, duas. Tinham que se ajustar. Abraão teve que enfrentar o facto de que o filho era seu, fruto da sua pressa, ele tinha que enfrentar aquela situação. Lá estão a ver as ondas de choque da pedra que se atirou. Sarai teve que enfrentar a ideia, o facto, de que a ideia foi dela. E Deus trabalha muitas vezes nestas circunstâncias. No meio de enfrentarmos as nossas falhas e os nossos erros, Deus envia-nos para a reconciliação com essas situações das quais nós queríamos fugir. Se não foges, não, voltas para lá e resolves aquilo. Por isso é que o anjo tinha dito o quê? Volta atrás, não é? Frequentemente ele não nos deixa andar mais para a frente enquanto nós tivermos assuntos do passado para resolver. Volta lá atrás, resolve esses assuntos e depois eu dirijo-te outra vez. Volta atrás, ninguém gosta de andar para trás, como eu já disse. Porém, o filho de Agar nasceu e, de novo, esta família toda desajustada voltou a ter problemas. Claro que a gente agora não vai aqui falar do capítulo 17, etc., por aí fora, mas vocês podem ler, que é mais ou menos as cenas dos próximos episódios. Deus apareceu de novo a Abrão, no capítulo 17, e voltou a clarificar aquilo que lhe tinha prometido desde o início. Mas a fratura que a desobediência deste casal provocou trouxe marcas profundas. Por isso é que quando nós dizemos assim, ou temos esta ideia, ajuda-te que Deus te ajuda, não é bem com esse sentido. A gente tem que trabalhar e fazer as coisas. Mas não vamos dar um empurrãozinho a Deus. Ele prometeu. Prometeu, então esperas até que Ele cumpra. Não vamos acelerar o passo. Deus muitas vezes molda-nos, manda-nos para trás, resolver o nosso passado, trata connosco, mas mesmo assim nós devemos esperar com paciência no Senhor, como diz a palavra de Deus. O nascimento da nação de Israel não deveria ter tido origem num conflito. O plano de Deus estava tão clarinho, não devia ter nascido este conflito.
agora vem o Ismael, e depois dá-se mal com o Isaac, e depois resolve-se ali uma grande questão que até vai aos dias de hoje, árabes para um lado, judeus para o outro, tudo a meter-se ao barulho. São situações, ondas de choque, de uma atitude mal pensada e apressada para acelerar o plano de Deus. O plano do Senhor seria o Filho de Deus nascer na linhagem direta de Abraão. Então, se Deus o tinha ajudado a sair de Ur, Deus, ao fim de 10 anos, não ia ainda resolver esta situação? Na cruz, a justiça e o amor é que foram satisfeitos. O Deus que nos ouve e vê surge nas nossas vidas, interrompendo a tarefa ou o esforço humano de se resgatar a si próprio. O homem não sabe conquistar a salvação por si próprio. O homem não se sabe resgatar a si próprio, mas tenta. Ele ainda apela, Deus ainda apela, para voltarmos ao ponto das nossas vidas quando ouvimos a sua voz e cremos nas promessas, ainda que elas demorem. Olha, até vos vou dizer uma coisa, às vezes isso aconteceu comigo, convosco não sei. Eu quando olho para trás, algumas promessas que Deus me deu já se cumpriram. E eu às vezes ainda ponho a pensar, então quando é que se cumpre? E olho para trás e até ao final já se cumpriram. E outras estão-se a cumprir. Portanto, nós temos que... Isto também, olha, desculpem lá, isto vai com a idade em que a gente aprende. Não temos pressa para mais muitas coisas, não é? E começamos a ponderar, Deus foi comigo até aqui. Eu acho que já um dia vos dei o meu testemunho, mas Deus foi comigo até aqui. Este não é o mesmo Deus que vai para a frente. Este não é o mesmo Deus que me vai ajudar. Este é o mesmo Deus que está convosco. Se Deus foi convosco até aqui, nós não temos que lhe dar uma ajuda. Ninguém pode dar ajudas a Deus. Nós temos que nós próprios lidarmos com as situações, mas deixarmos que Ele cumpra a sua promessa em nós. Tudo isto nos conduz às escolhas que temos que fazer. Que direção tomar? Será a maneira de Deus ou será a minha? Será que a maneira de Deus é a minha? Seguir a sua direção ou a nossa e esperar que Ele abençoe as minhas decisões. Somos encorajados a entregar a nossa vida e escolhas na mão de Deus. Desistamos desta ideia que somos nós que vamos fazer o plano para a nossa vida, que Deus depois vai concordar. Afinal, quem é o Deus aqui? Peçamos perdão das más escolhas que fizemos e confiamos na graça para restaurar o que desfrutamos e desfrutamos no percurso segundo a nossa vontade. Quanto mais perto andarmos de Deus, mais o conhecemos. E conhecemos a sua vontade para a nossa vida. Muitas vezes não é preciso estar ali a fazer um grande esforço de uma semana de oração. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Nós vamos sabendo. Nós vamos sabendo a vontade de Deus para nós, à medida que nós andamos com Ele. Agar compreendeu que Deus ouvira e vira. Ser conhecido por Deus, ser visto por Ele, é o objetivo da nossa fé. O modo como sentimos ou experimentamos ou simplesmente somos na presença de Deus. Eu sou na presença de Deus. Ele diz, eu sou o que sou. E eu sou o que sou diante de Deus também. Portanto, eu não tenho que usar camuflagem, nem maquilhagem, estou maquilhagem no sentido metafórico, mas nós não temos que ser aquilo que não somos diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Temos percebido que Deus nos vê. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Aquilo que escondemos de toda a gente, o que nos habituamos a ocultar, o nosso aspecto de piedade, aqueles medos de inseguranças, complexos de inferioridades que nós muitas vezes escondemos dos outros, tudo aquilo que ninguém viu, Ele vê. E Ele ouve. Ele vê o sofrimento que estamos a passar ou que já passamos. Ele vê a doença que ninguém entende. Doenças da alma e doenças do corpo. Ele vê os lutos que ainda estamos a fazer, por percas que nós tivemos. E que muitas vezes a gente não consegue ainda fechar o luto, não é? Mas Deus ainda vê que nós estamos a fazer isso, que nós ainda passamos por isso. Deus vê. Os nervos, as células, os neurónios, todos os mecanismos interiores que nós temos e que não sabemos explicar e que tentamos ocultar, Ele vê. Foi Ele que criou. Ele criou a máquina, Ele conhece tudo o que lá está. Ele conhece quando alguma coisa está fora do sítio. Mas não é por isso que Ele deixou de me amar. Não é? Como eu disse da outra vez, se está uma rosca mal a coisa, a outra funciona em duplo. Não é?
Ele continua a ver e a ouvir, acima de tudo, anda à nossa procura constantemente. Foi Ele que enviou o seu Filho e que do cimo da cruz, Jesus Cristo nos viu. E Ele continua a ser o Deus que nos vê. Ele continua a ser... Eu, do alto da cruz, olhei para a Raquel. Eu, do alto da cruz, olhei para a Telma. Eu, do alto da cruz, olhei para o pastor. Eu, do alto da cruz, eu olhei. Ele ainda vê. Ele não viu um grupo de pessoas, ele, por mecanismos que nós não entendemos, Deus viu cada um de nós. Ele viu-me a mim. Eu fico tão contente quando penso nisso. Deus, do alto da cruz, viu-me a mim. Viu o que me ia acontecer. Viu o que eu ia passar. Viu as minhas lutas. Ele viu-me. E isso traz uma nova dimensão àquilo que eu sou. Ele continua a ver. O pecado leva-nos sempre a esconder dele, mas tal como Adão e Eva, Deus perguntou, onde é que vocês estão? Portanto, Deus andava à procura deles. Não é? Ele sabe e marca encontro conosco e ouve e diz, volta ao ponto de partida e segue-me. Eis que tudo já passou, todas as coisas se vão fazer de novo. O que os anos de cristão e experiências que eu tenho tido com Deus é o ato de confiar pela fé na presença daquele que me vê. Embora eu não o possa compreender com a minha mente, nem consigo com a minha imaginação imaginar, mas por outras palavras é pela fé. A minha intuição que está focada na presença daquele que me vê constantemente. E na intimidade com ele, em oração, surge aquela graça poderosa que me faz saber que ele me vê, que me faz falar com o Pai que está comigo, que sei que ele me vai ouvir e que sei que a cada dia, cada vez que nós nos levantamos de manhã, ele esteve comigo durante o sono, mas de manhã ele vai me apontar mais um dia. E ele está ali, sempre a ver-me. E quando nós desviamos do caminho, ele diz, volta atrás. Não é? Quantas vezes vocês fazem isso com certeza ou na escola? Epá, isso está tudo mal feito, volta a fazer. Não é? Porque Deus nos vê e Deus nos ama. E isso é importante nas nossas vidas como cristãos. Não se esqueçam que a história de Abraão foi um caso real, um caso específico. Agar existiu mesmo, estas situações existiram mesmo, mas mesmo assim Abraão foi o pai de uma grande nação. Mesmo assim Deus olhou para ele e o amou e disse que era o amigo de Deus, mesmo com as nossas falhas. Eu prefiro cheio de falhas, mas que Deus me chame sua amiga. Tá? Tenham um bom domingo e não se esqueçam que Deus vos vê.